Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e esse é o Nosso Papo A Gente Inventa, um videocast sobre o universo feminino. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na vida de todas as mulheres. Que mulher nunca precisou ou nunca sentiu necessidade de ter amigas, companheiras, alguém que tivesse, que entendesse a situação pela qual estava passando, ou uma dificuldade, uma doença, alguma coisa desse tipo, que precisasse de um apoio, que precisasse de alguém para trocar ideia, para conversar ou só para desabafar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O nosso papo a gente inventa. Então, Grace, tá chegando o Natal aí, já já mais alguns dias, e a gente sempre ouve falar em clima natalino, que tem que estar no espírito natalino. Faxinar armário, doar coisas para quem não tem. Pois é. Agora, você não acha que o espírito natalino deveria acontecer todos os dias? Todos os dias, e eu acho que doar não só bens materiais, mas doar o nosso tempo, o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa experiência, Abraços. abraços, ombro. Às vezes, o que o outro precisa não é um cobertor ou um sapato novo. Só precisa ser ouvido, só precisa desabafar, só precisa que alguém o escute. Pois é, pegando esse clima do Natal, do espírito natalino, hoje a gente vai estar conversando sobre rede de apoio. O quanto é importante uma rede de apoio para nós mulheres. Hoje em dia estamos bem exaustas. E essas redes de apoio acontecem em várias situações. Essas redes, elas não são só entre a família, são entre as nossas amigas. E aí, eu já E vou sabe uma coisa? aproveitar. Não só sobre amigas, não. Sobre pessoas que se reúnem em função de um mesmo objetivo ou por causa de uma determinada coisa em comum e que acabam fortalecendo laços de amizade, de sororidade, né? Porque tem essa questão em comum. E eu vou aproveitar e já chamar uma pessoa muito bacana que tem uma fala para gente sobre rede de apoio. Ela é atriz, escritora, a nossa maravilhosa Mônica Martelli. Uhul! As redes de apoio, eu penso que elas são importantes e fundamentais para muitos momentos das nossas vidas. Seja numa doença, seja na maternidade, seja numa separação. É você saber que você pode contar com alguém. Contar com alguém para te ouvir, contar com alguém que passou por aquela mesma situação que você e pode trocar alguma experiência com você. Seja uma amiga que vai ficar com o seu filho para você poder tomar um banho mais prolongado. É aquele apoio, é aquele acolhimento. Mas é importante a gente falar da importância que é a mulher entender que ela precisa de ajuda. Porque a gente tem uma ideia que a gente dá conta de tudo, que a gente pode fazer tudo. E às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda. Às vezes a gente acha que a gente vai dar conta e que a gente não precisa. E a gente precisa sim. Principalmente a mulher, essa cidadã invisibilizada por essa sociedade e muitas vezes passa por situações que só uma outra mulher vai poder entender. A gente agora no Outubro Rosa, a minha mãe teve 2 cânceres de mama, a gente fez vários vídeos, a minha mãe tem uma rede de apoios. Na época que ela foi diagnosticada, ela procurou uma rede de apoios para trocar com mulheres que estavam vivendo a mesma experiência dela. Ela se sentiu confortada, ela se sentiu acolhida naquele momento. Então eu acho que é importante a gente doar, a gente ser acolhida e a gente também acolher, né? A gente prestar solidariedade e receber solidariedade. Quando a gente vive o drama de uma outra pessoa, quando a gente vive a dor de uma outra pessoa, a gente tem grandes chances de despertar dentro da gente sentimentos muito nobres. Então a rede de apoio, ela é importante em todos os momentos das nossas vidas, porque a gente está sempre passando por uma dor, faz parte do ser humano. A gente vive, o ser humano, a gente é feito de alegrias, de realizações e de falhas, e de dores e de tristezas também. Então a gente tem que estar aberto para receber e para doar.
Perfeito. Exatamente isso que ela falou. Essa questão da doença, né? Quando a pessoa está doente, ela ter outras pessoas que estão vivendo as mesmas angústias que ela, passando pelas mesmas coisas que ela, mas também o lado bacana, o lado da maternidade, né? É tão bacana ser mãe, mas é uma coisa também que a gente não pode sacralizar e nem endeusar, porque vem carregada de uma série de dificuldades também. Né? E você ter pessoas que estão passando as mesmas coisas que você. Eu lembrei agora de um grupo que eu tinha quando eu estava grávida. Minha primeira gravidez. E, óbvio, eu estudei anos antes de engravidar, então, quando eu fiquei grávida, eu sabia tudo o que ia acontecer. Eu já sabia, assim, era praticamente uma médica, né? E conviver com outras grávidas que estavam na mesma fase que eu foi muito importante, porque você via que não era só com você que acontecia aquilo. Não, e tem uma troca, né? De repente Não, tô você... com uma dor assim, assada. A outra. Ah, eu também tive semana passada, a outra vai ter na outra semana. Então, quando você tem, você fala, é a mesma coisa que as meninas tiveram, não é tão... Porque você fica apavorado, tudo que acontece se assusta. Não, e por exemplo, você está dizendo aí no caso de grávida, da gravidez, você poderia estar no 3º mês, a outra estaria no 8º, então ela já fala, olha, pode rolar isso sim. Era um intercâmbio de conhecimentos de quem já tinha passado por aquela situação e que dava um conforto muito grande, né? Então, assim, eu não estou sozinha, eu acho que isso é o básico, é a principal mensagem de uma rede de apoio, é a principal função, de mostrar que você não está sozinha, seja numa doença, seja num momento de pós-maternidade, de um momento de felicidade, mas de exaustão. De exaustão, e em momentos felizes também, junta a mulherada para falar bobagem, para combinar as coisas, a conversa entre mulheres, a convivência com mulheres, tem estudos aí que falam que é uma coisa altamente saudável, que faz bem para a saúde física, inclusive. Eu já li alguns estudos falando que as mulheres que têm amigas, que conversam com suas amigas, elas vivem mais, são mais felizes. E atravessam as dificuldades, os desafios, com muito mais facilidade, mais leveza, porque sempre vai ter alguém que passou por aquilo que você está passando. Agora, um ponto importante, fale de sua vulnerabilidade, fale da sua necessidade, porque às vezes a gente está perto de uma pessoa e não sabe o que ela está passando, porque ela não fala, não se abre. E quando você se abre, você pode encontrar uma rede linda. E mais, tem o outro lado também, que também é muito enriquecedor, você ter a possibilidade de ajudar alguém. De estender uma mão. De contribuir, de ouvir, de acolher, como a Mônica falou, né? Porque muitas das vezes a pessoa não está precisando nem de conselho, ela não quer nem sua opinião, ela só quer ser ouvida. Quantas vezes as pessoas querem apenas colocar para fora, porque ela não tem com quem conversar, às vezes não tem família, e família também não é tudo que a gente vai conversar com família não entende tudo. Vamos combinar enfim, que nossas amigas e amigos são a família que a gente escolheu, né? Exatamente. Então, assim, esse acolhimento é uma coisa muito necessária. Eu acho que é necessário tanto para quem recebe quanto para quem acolhe, né? Porque você ter certeza que você fez um bem, que você fez, às vezes uma palavra que você fala já muda completamente o dia da outra pessoa. O que você falou mesmo, só você dizer, olha, eu estou aqui aberta a te ouvir. Às vezes a pessoa ela só quer desabafar. Ao desabafar, ela já fica mais leve. A situação pode ficar mais suportável. E fora que, assim, outros casos também, tem uma mãe que tem 2 filhos, um filho que seja, ela poder ser liberada para poder fazer coisas dela, ou até mesmo como a Mônica falou, ter um banho mais demorado. A gente passa, às vezes, meses sem saber o que é tomar um banho. E não é só aqui, não é só quando tem filho, não. Quando a minha mãe estava doente,
eu tinha que esperar meus filhos chegarem em casa da aula 11h30, meia-noite, para tomar um banho. Então, assim, às vezes você tem essa questão de não poder arredar o pé de onde você está, né? Então, essa questão desse apoio é muito importante. E uma outra coisa que, enquanto você estava falando, eu pensei, às vezes você está lá ouvindo, às vezes tem quem está falando. Hoje em dia tem muito grupo em WhatsApp, né? E tem aquelas que não se manifestam, não falam, não contribuem, mas ficam ouvindo e aquilo está fazendo bem para elas também. Eu tinha um grupo que, em um determinado momento, as meninas começaram a implicar com quem não se manifestava. Falava, o que está fazendo aqui no grupo? A gente fica aqui, desabafa, coloca as nossas questões e, né, e todo mundo fala e tal. E tem gente aqui que fica só ouvindo. A gente tem que entender também que tem perfis, cada pessoa funciona de um jeito. Tem pessoa que não consegue se abrir nem sob tortura. E está tudo bem. E, às vezes, só o fato dela estar lá ouvindo alguém contar um caso e uma outra pessoa dar uma solução, acolher, passar a mão na cabeça, concordar que seja, só ali ela já pegou muita coisa. Outro dia eu tenho um grupo que é de conhecimento corporal, expressão corporal e tal, para palestrante, essa coisa toda. E um dia começou a mulherada junta, não tem como não falar, né? Eita, mulherada junta. E aí, Fala algum bastante. dia, não sei como, nem lembro mais como surgiu o assunto, alguma falou alguma coisa de abuso, que ela tinha sido abusada e tal. E falou, gente, vocês desculpem, eu sei que isso não é assunto aqui, mas surgiu esse assunto, e eu tive vontade de sentir, de falar, porque sentiu confiança. Percebeu que ali ela podia se manifestar. E assim, na sequência, eu contei 8 mulheres vieram com histórias similares. Você fica ali segurando aquilo, segurando. A partir do momento que o grupo mostrou... Alguém falou, o grupo não julgou, porque o não julgamento, independente da hora que for, é fundamental. Sim, mas essa uma falou porque ela se sentiu acolhida, ali, sentiu uma confiança de se abrir. Aqui eu posso falar. E quanto tempo, de repente, isso estava preso, instalado, né? E quando uma fala, várias outras... Dá permissão para outras falarem também. E isso que é legal. E aí, assim... E devem ter outras tantas que ouviram que preferiram e ficaram caladas e têm histórias parecidas ou até piores. Até mais tristes, né? Porque aí vem aquelas histórias, são coisas muito, muito duras. Mas... E aí, eu acho muito legal nessas horas, porque quem teve a coragem de falar, falou, foi acolhida. Quem não foi, viu o acolhimento geral e viu que ela também, num próximo momento, talvez possa se manifestar. E quem ouviu, como foi o meu caso, assim, foi angustiante ver aquelas histórias, coisas que não fazem parte da minha realidade, graças a Deus, mas que infelizmente fazem parte da realidade de muitas mulheres. E você vê que a coisa é muito mais séria e muito maior do que aquilo que a gente imagina, sabe? Isso abre os olhos da gente. Muito corriqueiro, que é uma coisa que assim, não faz parte da minha realidade. Assustador, tá aí uma coisa que a gente pode... Não. E eu fico bem impressionada com isso. Agora, eu estou, no momento, fazendo parte de uma rede de apoio, uma amiga muito querida, uma amiga irmã, e ela vai falar um pouquinho para a gente da importância para ela, qual é a vivência dessa rede de apoio, que é a Nádia Bambirra, diretora, minha amiga e irmã. Olá, eu sou Nádia Bambirra, eu sou artista, fui diagnosticada com câncer de mama em agosto desse ano, estou em tratamento oncológico. Bom, nem preciso falar de quão difícil é esse diagnóstico, né? Entender, receber, assimilar, entender e, enfim, aceitar o tratamento, aceitar essa jornada, transformar ela em algo positivo. E, enfim, a gente precisa de um trabalho muito holístico, né? Assim, mente, corpo, espiritualidade, alimentação, exercício, tranquilidade, para poder fazer essa jornada de cura. E, sem dúvida,
a rede de apoio que se criou em torno de mim tem sido a minha rede, literalmente, né? Uma rede que me ampara, que quando eu despenco, essa rede tá ali, me sustentando, né? Principalmente um grupo que é a rede de amor, do amor, que são várias amigas, mais de 20. As amigas que foram dizendo, como eu posso te ajudar? Eu quero estar contigo. Eu disse, entra lá no grupo e vê, enfim, e faz parte. E aí elas se organizam entre elas e eu digo que está acontecendo alguma coisa com uma, elas jogam lá e aí todas sempre me cuidando, sempre atentas. É muito lindo, até porque eu sabia que era tão amada, que as minhas amigas me queriam tão bem, capazes de tantas coisas para me ver bem. Desde uma cesta do amor, que uma delas manda toda terça-feira uma cesta de orgânicos, ainda vem a moça para limpar, lavar, deixar tudo picadinho para mim. Aí ontem eu recebi um super café da manhã, aí na semana passada 2 bolos incríveis, aí minha prima de BH veio de BH para cuidar de mim, minha prima de Santos veio de Santos para cuidar de mim, passam por aqui sempre. Aí tem a minha amiga que traz uma velhinha verde, que tá até aqui atrás, a Cezinha, toda semana. É muito bonito, e se não fosse essa rede de amor, eu não sei se eu conseguiria ter forças para tudo que essa doença representa na minha vida hoje, em termos de dores, cicatrizes, cortes, vontade de desistir, vontade de me entregar, e ao mesmo tempo perder meus cabelos, enfim, eu tô no começo. É significativo que é uma rede de apoio formada por mulheres. Não tem um homem no grupo, que é um homem extremamente feminista, que realmente entende da importância do cuidado. E a gente está num momento em que é importante falar sobre esse lugar do cuidado que o patriarcado estabeleceu somente para a mulher, né? A gente precisa ensinar os homens a cuidar, né? A criar essas redes de apoio também. Os amigos que têm me cuidado são poucos, e individualmente não participam de uma rede, né? E eu fico pensando, como é para os homens lidar com uma doença como essa, né? Fica aqui essa questão. Ô, Grace, então, eu faço parte dessa rede com muito amor. E o que eu percebo, né? A Nádia, ela fala que o lugar que a mulher tem ocupado na sociedade é o lugar do cuidado, né? Foi até tema do Enem esse ano, né? Pois é. É a mulher que cuida. E aí, eu fico pensando também que, assim, energeticamente, algumas coisas vêm para a gente para nós nos permitirmos sermos cuidadas. Quando ela falou dessa rede, desse grupo dela, eu lembrei de amigas que já passaram por esse momento. E eu tanto tive amigas que chegaram e falaram, gente, eu tô assim, tô assado, tô doente, nananã. Eu levei sopa, levei canjiquinha, levei chocolate, levei não sei o quê, fui no hospital. Quanto amigas que se mantiveram mudas, simplesmente sumiram, mas já não eram pessoas muito frequentes, já não, né, não estavam sempre ali. A gente não deu falta. Quando a gente ficava, cadê fulano, sumiu, tal. Aí um dia ela apareceu, ela já tinha até passado por todo o processo. Tem gente, e aí de novo a gente vai pensar de pessoa para pessoa. Tem gente que se sente bem falando. Eu sou do tipo, boto no jornal e aviso, gente, todo mundo vem cá, cuide de mim, olha para mim, eu tô com esse problema, me ajuda aqui, né? Mas tem outras pessoas que preferem se recolher, se isolar e ficar lá. E a gente tem que respeitar. Mas essas pessoas que se isolam, se recolhem às vezes, será que elas não estão perdendo uma oportunidade de ter uma rede de apoio dessas? De ter pessoas que colocam para cima, que ajudam, que, sabe, sei lá, que fazem companhia para ir numa quimioterapia. E terem a oportunidade de descobrirem como são amadas, assim como a Nádia coloca. Olha que surpresa que é. Né? Porque aquela história, na hora da farra, na hora da festa, não falta amigo, não. Fica doente para ver, desaparece todo mundo, né? E você ter amigos nesse momento, eu acho que é fundamental.
Então, essa coisa do ter amigos que você pode contar a qualquer momento, como você ser a amiga com quem as outras pessoas podem contar, isso não é o espírito natalino? Total. E o espírito natalino que dura os 365 dias do ano, né? Eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça. Espírito natalino, ué, mas a gente vai falar, É vai só- fazer só- alguma coisa, vai ter empatia, compaixão, vai ajudar, se permitir ser ajudada, enfim. Só nesse momento, E os outros 365, 364 dias do ano. pois é. A gente tem que colocar isso no nosso coração e seguir levando dia a dia. E aí, existem várias, a gente está falando aqui de várias formas de se apoiar mulheres, dessa rede de apoio. Vamos ouvir a atriz, jornalista, criadora do Divas, etc., a Roberta Teixeira? Bora. Olá, Débora, Grace, um prazer estar aqui com vocês, de um assunto que eu adoro falar, né, da importância de uma rede de apoio. Né? Eu me chamo Roberta, para quem não me conhece, tenho um Instagram chamado divas.etc, que é voltado justamente para mulheres que são divorciadas, que têm um problema de autoestima. E como que começou o Divas? Justamente com uma rede de apoio de amigas que se separaram todas por coincidência na mesma época. Daí começou um grupo de 3, que daí depois a gente foi chamando uma outra amiga que separou, e a amiga que chamou a amiga. No fim, formamos um grupo de 16 mulheres que optaram, né? A gente podia usar esse grupo no WhatsApp só para ficar chorando pitanga, reclamando e falando da dor. Então, a gente começou a usar esse nosso grupo para falar sobre as dores e as delícias dessa nova fase da vida. Obviamente, tinham momentos tristes, de aperto. Todo mundo largava a sua questão e segurava na mão da outra. Então, através disso, eu resolvi criar o Divas.etc para ajudar outras mulheres. Né? Eu tenho o Despertar Divas, que é um grupo que eu faço durante o ano, alguns grupos, algumas turmas, que é justamente para fortalecer, para unir mulheres que não tem esse suporte, não tem rede de apoio. Porque quando você se identifica com a dor da outra, você para e reflete também a respeito da sua dor, da situação que você está passando. Quem não se divorciou não vai entender o que é a dor de um divórcio, né? Então, é por aí. E nada melhor, né, do que você se apoiar e ter o suporte de uma tribo que entende o que você está passando, o que você está sentindo. Então, eu tenho certeza que rede de apoio em qualquer esfera da nossa vida é fundamental. Principalmente para a gente desmistificar isso um pouco de que mulher não torce por mulher. As mulheres estão cada vez mais unidas, né? E é o que eu costumo falar, ver a felicidade de uma outra mulher também me faz ficar mais feliz. A gente tem que vencer junto, vencer no amor, vibrar no amor. E essa conexão, essa união das mulheres é linda de se ver, porque existe sim essa união. Perfeito. Enquanto ela falava, eu estava aqui exatamente pensando sobre isso, né? Essas redes de apoio vêm para desmistificar essa coisa de que mulher é rival, que mulher é desunida, que mulher não contribui umas com as outras. E é muito lindo ver esse movimento acontecendo, né? Não, isso foram colocando na nossa criação, isso foi um conceito inserido na sociedade, mas, gente, nós nos unimos sim, uma torce pela outra, uma puxa a outra, né? E quando pra a gente cima. resolve, né, se unir, puxar, pegar na mão, a gente faz bem feito, né? Faz. Isso que é sororidade. Sororidade. E é isso que a gente tem que exercitar. Isso é o espírito natalino. Não precisa ser só no Natal, mas a gente pode aproveitar esse espírito natalino que está pairando aí em todos os corações
e começar. Né? E se você tem alguma questão, alguma dificuldade, acha mais alguma amiga, começa um grupo de 2, de repente tem 3, tem 4, tem 5, e vocês vão se incentivando, se apoiando, dando a mão umas para as outras. Olha que legal, grupo de mães. Grupo de mães é um negócio tão bacana. E assim, eu já vi um grupo de mães num condomínio, de uma amiga minha. Elas fizeram um grupo de mães no condomínio porque a mãe tinha que ir no ginecologista, a mãe tinha que ir no dentista, a mãe tinha que fazer alguma coisa, e o pai está trabalhando o dia inteiro, e a mãe cuidando de criança, não tinha como. Elas ficavam com os filhos umas das outras para elas poderem resolver alguma coisa. Então, até nessas horas é legal. E aí, o que acontece? As crianças também têm amigos, porque às vezes fica trancada dentro de casa só com a mãe, né? E aquela socialização da meninada vai pro parquinho, fica lá, é 1 hora que eu vou ali no médico e volto. Então, assim, essas coisas fazem falta. Nem todo mundo tem. Tem gente que mora num lugar que não conhece ninguém, nem os vizinhos. É muito bacana você estar falando isso, porque, assim, rede de apoio de mães, nossa, é muito importante. Qual mãe nunca quis que alguém ficasse com o filho uma vez na vida, como a Mônica falou, para eu tomar um banho, ou para ir a um médico, ou para gente, pelo amor de Deus, para respirar, né? Porque chega uma hora... Respirar. Para passar aquela vontade de esganar as crianças, porque existe em determinados momentos. Tem hora que a gente tem que falar assim, toma que o filho é seu, né? Mas é meu, então não posso dar para ninguém. Não tem como a outra pessoa herdar a criança. Porque, né? É muito gostoso, maternidade é linda, mas a gente não pode romantizar também, não. É difícil, em determinados momentos é muito complicado. No momento pós-parto, por exemplo, tem muita gente que tem depressão pós-parto. Às vezes, se essa mulher com início de depressão pós-parto, com qualquer, né, coisa que começa ali, se ela tiver alguém para desabafar, alguém para conversar, alguém para ajudar, alguém para falar, não, eu fico aqui na sua casa mesmo, eu vou para aí, sim, eu tomo um café com você, eu olho, menino, enquanto você toma banho, enquanto você passa um pano de chão, sei lá onde. Um grupo de amigas que fique 1 horinha, cada uma fica 1 horinha por dia com ela, ou alguém que já passou por isso e fala, olha, eu já passei, assim, estou aqui junto com você. Acho que é muito importante, nós nascemos sós, morreremos sós, mas o ser humano é feito para agregar. Viver em sociedade. Agregar. Então, assim... E você criar comunidades é gostoso, né? Então, por isso que eu tô falando. Criem grupos de amigas e assim, vai juntando, vai chegando gente. E é muito legal. E as pessoas vão se unindo. A minha avó falava que um gambá cheira o outro. Né? Então, se você tá com um problema, a possibilidade de você atrair pessoas com aquela mesma, não gosto de falar problema, não, com aquele mesmo desafio, né? Então, assim, e aí se ajudar de encontrar soluções, né? Quantas ideias bacanas já não saíram num grupo desses, assim? Não, e quantas vezes, assim, você que não está no olho do furacão... Você enxerga muito melhor. Eu falo que quem está no olho do furacão não enxerga o tamanho da tempestade. Você está lá no meio do vucu-vucu, como você mesma diz, você não entende. Aquele furacão, aquele barco, você está ali, ó, só a mãozinha agarrada naquele mar. E a pessoa está de fora vendo, às vezes, uma solução tão simples ali, ó, né? E você não fala, você está ali na sua, ou uma outra pessoa não fala. E o legal é isso, não só trocar, mas às vezes quem não tem ímpeto, não tem vontade, não tem, sei lá, condição de se expor, ouve e aprende com quem está ali, né? Aquilo que a gente falou mais cedo. Mas você está falando aí de se expor, e eu vou falar mais uma vez, hoje eu estou repetitiva. Por favor, você que está com alguma necessidade, se abra, você vai encontrar alguém que está bem pertinho de você, que vai te dar a mão, tenho certeza. Que o espírito natalino comova todos os corações femininos e masculinos também, porque aqui, uma das coisas que ela falou, a Nádia falou, essa questão do homem, a gente sempre bate nessa tecla, que o homem é muito só. É só nas dificuldades, homem serve para juntar para ver futebol e gritar gol. Na hora das dificuldades, é muito difícil eles se abrem muito menos do que nós, eles buscam ajudas muito menos do que nós, e o sofrimento não é porque eles procuram menos ajuda, ou porque eles são homens, porque eles são casca dura, porque eles têm que ser fortes, que eles não sofrem. Eles sofrem também, né? E isso vale para eles também. Começar, sei lá, a pensar na possibilidade de trocar mais do que o resultado de uma partida de futebol, comentar mais do que como é que foi um treino de Fórmula 1.
né? Eu acho que a gente evitaria até muitas questões. A gente viu aí Setembro Amarelo, né? Quantas dificuldades, né? Não só masculinas, mas femininas em geral. Quantas pessoas passando por dificuldades, questões, engolindo os problemas sozinhos, passando por depressão e sem condição de lidar com isso. Então, às vezes, verbalizar num grupo que você tenha não julgamento, que você tenha acolhimento, isso faz muito bem para a gente. Faz bem mesmo. E fez muito bem para mim estar hoje com você. Jingle Bell! Jingle Bell, Jingle Bell! Gente, curtam muito o Natal, comam muita rabanada e sejam... Entrem no Peru, ou melhor, deixem o Peru entrar também, como vocês preferirem, que eu não posso deixar passar. Gente, sejam felizes, apoiem outras mulheres, apoiem outras pessoas. Você precisa de uma rede de apoio? Se abra. Chama os amigos para participar. É isso, gente. Curtam muito esse Natal e um beijo. Feliz Até Natal, semana gente. que vem. Feliz Natal! O nosso papo A gente inventa.